Irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu vou ministrar sobre os 3 batismos, né? Uma palavra mais curta dá para iniciar e encerrar hoje. Os 3 batismos é um assunto também muito importante. Paulo, ele fala para tomar cuidado, não só Paulo, ele que insiste mais nisso, tomar cuidado com novas doutrinas, né? Novas doutrinas. Geralmente, tem uma doutrina nova, o chifrudo está no meio, né? Não existe nada novo debaixo do céu. O que Deus tinha feito, o que Ele tinha que falar, Ele já falou tudo, está tudo escrito, entendeu? Doutrina nova, complicado. Paulo, ele alertava muito sobre isso, cuidado com novas doutrinas, né? Que não são, né, bíblicas, não são verdadeiras, são falsas, são falsos profetas, né? E essa questão, aí eu vou falar dos 3 batismos, né? O batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo e o batismo no fogo, né? Só existem esses 3, né? Mas a Bíblia fala também de um tal de batismo no corpo, mas ela fala uma vez só, né? E o que é esse batismo no corpo, né? Então, o batismo no corpo, por que a Bíblia não fala muito sobre ele? Porque é o batismo no Espírito Santo, é a mesma coisa, entendeu? O batismo no corpo é quando você converte. Quando você converte, então você entra no corpo de Cristo, começa a fazer parte do corpo de Cristo, né? E o batismo no Espírito Santo, ele acontece no momento da conversão, né? O batismo no Espírito Santo e o batismo no corpo é a mesma coisa, né? E por que eu falo que essa doutrina, tomar cuidado com doutrinas novas? Porque essa questão de separar o batismo no Espírito Santo da salvação, né, é uma doutrina nova, mas muito nova, né? Isso surgiu há um pouquinho mais de 100 anos, pouquinha coisa, mas que tomou corpo mesmo, tomou proporções gigantes. Irmãos, não é nova, é novíssima, né? É coisa de 60, 70, 80 anos no máximo, né? Então, a doutrina é novíssima, né? Infelizmente, o cristão moderno fica inventando coisas, né? Tipo, esses apóstolos, né? Até uns tempos atrás não tinha apóstolo, né? O apóstolo era só os 12. Mas começou a aparecer esse monte de apóstolo, né? A pastora já faz um pouquinho mais de tempo, faz 150 anos. Até 150 anos atrás não tinha uma pastora na face da terra, né? Então, aí, que ferveu mesmo, né? O negócio de pastora é de uns 50, 60 anos para cá também, mas que começou há uns 150 anos atrás, né? Então, cuidado com as novas doutrinas, coisas diferentes. Então, entendam que a reforma protestante, por que nós, né, adotamos tanto a reforma protestante como sendo verdadeira, como sendo a palavra de Deus? Eles não trouxeram doutrina nova nenhuma, 0,0, nada. A reforma protestante era para reformar, para voltar às escrituras, para voltar às doutrinas antigas. Esse era o objetivo da reforma protestante, entendeu? Então, eu falo sempre dos símbolos, né? Essa aliança é um símbolo, mas aquilo que esse símbolo simboliza é mais importante do que ela. Simboliza 45 anos de união, de compromisso, de luta, né, e tal, né? Agora, se eu perder essa aliança, com mais uns 2, 3 mil reais, eu vou lá e compro outro e ponho no dedo e fica tudo certo, né? Mas se eu perder aquilo que ela simboliza, aí vai ser mais 45 anos para conquistar de novo. No meu caso, como provavelmente não vou viver 45, impossível, né? Não se conquista mais, né? Então, e o batismo, ele é um símbolo, né? Ele é um símbolo, assim como a ceia, é um símbolo. Mas o símbolo não é importante, então, porque tem gente que quando você ouve isso aqui pela primeira vez, não presta atenção, ele fala, mas então o símbolo é que é o símbolo, então não tem importância nenhuma, não. Em primeiro lugar, o símbolo, no caso o batismo,
e no caso a ceia, em primeiro lugar é importante porque Deus mandou. Se Deus mandou, ninguém discute mais. Deus mandou, você vai discutir, vai falar que não é importante algo que Deus mandou? Né? No caso, isso daqui não é tão importante, não é uma coisa que Deus mandou colocar, não tem isso na Bíblia, né? Mas vem da cultura, mas é uma coisa bem legal, né? Inclusive, eu creio que quem é casado deveria usar, né? Porque pode ser até um mau testemunho, alguém cristão casado e não usa aliança. Por quê? Eu sei que em alguns casos perdeu, não tem dinheiro para comprar, é meio carinho, né? E tal, mas muitas vezes a pessoa olha e fala, mas o cara é casado, por que não tem aliança? Se ele quer dar uma de solteiro, né? Então, o símbolo ele tem importância, mas ele não é mais importante do que aquilo que ele simboliza, né? E o símbolo não salva ninguém. Então, o batismo não salva ninguém. Mas esse texto que eu vou ler aqui é o seguinte: a Bíblia diz que o batismo é um só, né? É um só. Então é óbvio que é um só, mas às vezes vem pessoas de outras igrejas que nós nem consideramos como igreja, né? Consideramos como seita. Então ele tem que batizar de novo. Aí ele se batizou a segunda vez? Não. Ele está batizando pela primeira vez, que aquele primeiro não valeu, aquele primeiro não foi batismo, né? Ou então pessoas que vêm para a igreja, pastor, eu me batizei numa igreja evangélica lá, mas a igreja é meio louca, eu tinha só 8 anos, 9 anos, eu não tenho paz que aquilo lá valeu alguma coisa, não tinha entendimento nenhum. Mas não valeu mesmo, você não é batizado, você vai batizar agora, pela primeira vez. Entendeu? Aí sim, tudo bem, porque segundo batismo não existe. Mas por que não existe segundo batismo? O motivo é tão óbvio, irmãos. É tão óbvio o motivo que não existe segundo batismo. Irmãos, quero deixar bem claro uma coisa. Eu preguei aqui faz bastante tempo, já acho que uns 4, 5 anos. Eu preguei uma série de mensagens sobre a volta de Jesus. É o milênio, o número da besta. Foram acho que umas 15 mensagens. O tempo todo eu falava no meio das pregações, irmãos, isso aqui é um assunto de difícil interpretação. Os grandes teólogos têm opiniões diferentes. Homens de Deus de verdade, de respeito, de renome, como homens de Deus sério, eles têm opiniões diferentes, porque é um assunto muito difícil. Então, se você encontra alguém que está dizendo um pouquinho diferente do que eu aqui, pode ser que ele esteja certo e eu errado. Mas mesmo que eu que estou certo e ele errado, tem que respeitar, porque é um negócio difícil. Agora, quero dizer o seguinte: esse assunto dos 3 batismos não é de difícil interpretação. Até porque, sabe por quê? Isso aqui ainda continua, eu já terminei e encerrei os 5 pontos do calvinismo, que é, né, a doutrina da soterologia, só que isso aqui é o seguinte: a doutrina da soterologia ela é tão grande, não é só os 5 pontos do calvinismo. Isso aqui, batismos, ainda está na doutrina da soterologia, ainda está falando sobre salvação. E Deus, quando Ele fala sobre salvação, Ele é claro. Quando Ele fala sobre o alicerce, Ele é claro. Entendeu? Então, isso aqui não é assunto polêmico. Entendeu? Quem inventou esse negócio desse batismo no Espírito Santo como uma segunda experiência, eu não sei se é maldade, eu não sei se é ignorância, falta de conhecimento, não sei o que é. Não tem como a gente saber, só Deus é que sabe. Uma coisa a gente sabe: alguém inventou e os outros fizeram o seguinte: o primeiro boi, se amarra o primeiro boi, eu tenho prática disso. Já nasci na roça e mexi com isso. Se amarra um boi no cavalo e puxa na frente, o resto da boiada vai tudo junto com aquele, vai tudo atrás. Entendeu? Então alguém falou, né? Alguém gritou lá. Você acha que todos que estavam presentes no dia da crucificação, a princípio, estavam pensando, não, Jesus deve ser crucificado, sim. Você acha? Não. Mas um gritou lá, crucifica. Daqui a pouquinho, um olhou para um lado, olhou para o outro. Crucifica, mais um, 2, 3, todo mundo gritou. Quer dizer, um boi foi, a boiada foi tudo atrás. Entendeu? Aqueles outros não sabem nem por que está gritando. Você entendeu? Você pega aí as pegadinhas. Já vi pegadinha na televisão? Que sabe, não está acontecendo nada, em lugar nenhum. Não está acontecendo nada. Mas o cara está ali no meio da multidão, começa a correr, todo mundo começa a correr atrás dele. Já viu isso? Todo mundo começa a correr atrás dele. Entendeu?
Irmãos, a doutrina dos batismos, se você raciocinar um pouquinho, não tem como você não entender. Não tem como. Né? Agora, a doutrina moderna, eles veem esse um só batismo, uma só fé, um só batismo, é como se fosse só para o batismo das águas. Né? Eles veem isso para o batismo das águas. Só que é o seguinte, lógico que vale para o batismo das águas também, mas eu vou ler o texto aqui, não está falando de águas nenhuma aqui não, aqui o negócio é espiritual, aqui está falando de salvação. Rogo-vos, pois, é Paulo falando, né, aqui em Efésios 4, preso do Senhor, que andeis como digno da vocação com que fostes chamados. Ele está falando do que aqui? Está falando de salvação. A vocação que foste chamados, o chamado que você tem, está falando da salvação. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Não está falando nada de batismo de água aqui. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados. De novo, ele fala da salvação, fostes chamados. E uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual, né, é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a graça que foi dada a cada um, e todos, é graça, né, chamamento, graça, falando de salvação. Está falando de, versículo 8, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, deu dons aos homens. E aqui, a sequência aqui, subiu ao alto e levou o cativo o cativeiro, quem foi? Jesus. E quando foi? Na morte, quando ele morreu na cruz. Na morte, até então, o inferno, né, tinha, né, vamos dizer assim, poder sobre os homens, independente se fosse escolhido ou não. A partir da morte de Jesus, né, o inferno levou cativo o cativeiro. Não existe mais inferno para quem, né, para quem é escolhido, para quem crê em Jesus, né? Então, quando ele fez isso? Na sua morte, né? Na sua morte. Então, ele está falando de salvação, ele está falando do batismo espiritual. Ele está falando do batismo no Espírito Santo ali. Está falando do batismo no Espírito Santo. Então, na verdade, quando fala que o batismo é um só, está se referindo ao batismo no Espírito Santo. Mas óbvio que vale também para o batismo nas águas. Óbvio. Por quê? Se eu pegar aqui uma pessoa que tem mais do que um filho, né? Quem tem mais do que um filho aqui? O GG. A Ellen tem mais do que um. Ela tem mais do que um. Quantos primeiros filhos você tem? Um? E se você tivesse mais uns 20, quantos primeiros você teria? Um só. Se tivesse mais 50 filhos, quantos primeiros você teria? Um só. Não tem como ter dois primeiros. Certo? Então, a palavra batismo significa o primeiro. Então, como que você pode receber o Espírito Santo e depois ser batizado? O primeiro momento que você recebeu o Espírito Santo, você já foi batizado. Porque esse batismo das igrejas modernas, batismo no Espírito das igrejas modernas, ele é um batismo, é uma segunda experiência. Se ele é uma segunda experiência, ele não pode ser batismo. Porque batismo, a palavra batismo por si só, no original significa o primeiro. Então, nós somos batizados no Espírito Santo no momento que nós somos salvos. A salvação e o batismo no Espírito Santo é a mesma experiência. Entendeu? E qual a implicação que traz esse erro teológico gritante, terrível? Muitas implicações. Por quê? Né? Aí você já é crente, já está salvo, você já está batizado no Espírito Santo, mas vem alguém dizer que você ainda tem que buscar isso.
buscar o batismo no Espírito Santo, né? E aí você busca, se você for sincero, você não vai achar, não vai encontrar ele nunca, porque você já é, você entendeu? E aí o que tem? E aí então vem aqueles caras forçando a barra, botando as mãos, ora em línguas, aí fala alguma coisa, fala uma palavra desconecta, fala alguma coisa. Aí vem aquele povo. E aí uma pessoa lá que é sincera, que nasceu de novo de verdade, que se converteu, mas que é sincera, que é inocente, entre aspas, que está ali, ouvindo aquilo ali, ela fala, não, só eu que estou certo, esse povo tudo está errado? Não, deve estar certo isso mesmo, batismo no Espírito Santo, entendeu? Né? Então, eu vou buscar isso mesmo, e tal, e aí ela põe a mão na cabeça, ora e tal, e ela não consegue, chega uma hora que, né? Ela começa então a repetir palavras desconectas, entendeu? E aí depois ela crê que aquilo ali foi um batismo. Não, eu fui, no momento da emoção, ela não faz aquilo de propósito. Eu vou dar uma de migué aqui, e vou fingir que estou falando. Não, não é assim. Na hora da emoção, a pessoa fala, não, mas se o outro está batizado, aquele ali é menos firme que eu na igreja. Eu sou firme na igreja de jejum, entendeu? Ele é batizado, por que eu não posso? Então eu tenho que começar a orar em língua. Se ele pode orar, então eu tenho que orar também. Eu entendeu? Né? A palavra hoje não é sobre línguas, mas língua estranha não existe. Entendeu? A língua estranha que a Bíblia fala é idioma. Lá em Atos dos Apóstolos, mas é muito claro, isso também não é polêmico, isso é claro, lá era idioma, inclusive em Atos dos Apóstolos cita o tipo dos povos, nações medos e persas, e um monte de nações de fora que tinha vindo para o Pentecostes, eles entendiam, os discípulos falando na língua deles, no idioma deles, isso aí é bem claro, mas muito claro, mas o assunto hoje não é língua, é batismo, né? Mas vamos começar aqui deu uma introdução aí, mas vamos começar agora pelo batismo nas águas. Que também tem algum erro aí também. Não é muito, mas tem. Eu vou ler Marcos 16:16. Tem duas frases. Tem duas, no meu aqui está duas linhas, mas ali é diferente, né? Isso aí. Primeira parte é: quem crer e for batizado será salvo. Né? Quem crer e for batizado será salvo. A segunda parte: quem porém não crer será condenado. Então você veja bem, poderia estar escrito aqui: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer e não for batizado, será condenado. Aí eu ia dizer que o batismo salva. Entendeu? Aí, se você dissesse para mim que o batismo salva, eu seria obrigado a admitir. Mas não está escrito, né? Quem não crer e não será batizado. Não. Você viu? A segunda parte, ele dispensa esse não, né? Primeiro, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Só não crer já é o suficiente para ser condenado. O que é salva é a fé em Cristo. Veja bem, toda vez que tiver, né, a salvação, seja pela fé e mais um copo d'água, já entrou areia no negócio. É pela fé, mas tem mais um mergulho, entrou areia no negócio. Entrou areia. A salvação é pela fé e mais nada, vírgula, nada vezes nada. Nada. Entrou um alfinete no negócio para ajudar na salvação. Aí já entrou areia. A salvação é graça pura. É o sangue de Jesus que salva, né? É o sangue de Jesus. Tem heresias que são tão absurdas. Tem até os teólogos aí, até sabem, diferenciam até heresia e erro. O erro teológico é um erro, né, que não é tão grave, que é secundário, que é uma coisa difícil de interpretação. Heresia é algo que é bem claro na Bíblia, que é fundamental, que faz parte do alicerce e a pessoa erra. Não? Essa semana aí, um pastor bem conhecido aí,
Ele é pastor sobre família. Ele fala sobre família. Eu nunca vi isso na Bíblia. Os irmãos conhecem na Bíblia um pastor que pregava só sobre família? Então, pastor, mas é errado? Irmão, se é errado, sim, não sei, não quero nem dizer, não quero nem dar a minha posição se é errado, mas peraí, se não tem na Bíblia, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos seguindo a Bíblia ou estamos seguindo quem? Né? Primeiro já está meio errado, mas é um pastor que não é daqueles assim, muito, né, dá muito mau testemunho não, parece que até é um pastor bom, né? Mas aí ele me solta um absurdo, né? Ele me solta um absurdo de dizer que tem coisa que nem Deus pode, que Deus, né? Aí ele diz que Deus não pode fazer a função da mulher, não pode dar alegria para o homem, só a mulher tem essa capacidade, dar paz, alegria, um negócio mais ou menos assim, né? Sabe, uma coisa assim, é que a gente não sabe se chora, você não sabe, é muito absurdo, faz mal, não só para o nosso coração, para o nosso corpo, mas faz mal para tudo, para o ouvido, para tudo, entendeu? Porque é um erro assim teológico, assim uma heresia assim muito grande, muito grave, num fundamento básico, principal. Deus supridor de tudo, Ele é tudo em nós. Perdeu a família, você não perdeu Deus, você não perdeu nada. Você perdeu a mulher, você não perdeu Deus, você não perdeu nada. Se você perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu a saúde, se você não perdeu Deus, você não perdeu nada. Entendeu? Essa é a pregação, esse é um fundamento básico, né? Que inclusive os próprios nossos irmãos pentecostais, que não têm muito conhecimento da Bíblia, né, eles concordam com isso, todos eles. Entendeu? Então, mas vamos lá. Então, irmãos, o batismo, ele não salva. Se vocês prestarem atenção, o batismo ele é só um símbolo da salvação. Né? O ladrão da cruz, ele se batizou? Não. A Bíblia diz que ele foi salvo. Jesus falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele não se batizou. Entendeu? Mas por que aqui diz: quem crer e for batizado será salvo? Se dissesse: quem, porém, não crer e não for batizado, o ladrão da cruz já ia ter uma contradição aqui. Opa! Ladrão da cruz não foi batizado, né? Já ia ter uma condição. Então, mas ele diz: quem porém não crer, quem porém não crer será condenado. Então é só a fé que salva. Mas por que tem que ter o batismo? Por que tem que ter o símbolo? Por que a importância do batismo? Bom, primeiro porque Deus mandou, tá, mas tudo bem, mas eu queria saber por que Deus mandou. Tá bom, vou explicar por que Deus mandou. E aí então, eu vou ler o segundo texto aqui, mas primeiro eu vou fazer uma ilustração aqui, uma analogia aqui. Pense numa moça, 18, 19, 20 anos, rapaz, 20, 22, apaixonados, né? Pense em alguém aqui da igreja, não tem aqui, mas pense em alguém aqui, apaixonado, né? Vamos dizer que tivesse aqui alguém, um casalzinho aí, apaixonado, tremendamente apaixonado, né? E eles estão inclusive já com o casamento marcado para a semana que vem. E aí eu vou fazer o papel de bom moço. Eu vou lá e compro uma aliança para eles. E aí chego aqui, olha aqui, é o seguinte, né? Como um sinal da nossa amizade aqui, concordância aí com o casamento de vocês, que eu creio que vocês vão ser muito felizes e tal, eu vou presentear vocês com essa aliança de ouro puro. A aliança eu não quero, a moça eu não quero, aliança eu não uso, não de jeito nenhum, e o rapaz eu também não uso. O que você acha? O que você acha desse casamento? Eles se amam mesmo? Hã? Uma coisa que não tem pé nem cabeça, tem? Tá bom, agora eu vou ler o texto. Atos 10, 47 a 48. Porventura pode alguém recusar a água para que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Né? Então olha aqui, pode porventura, né? Bom, nós somos crentes,
Aí nós pregamos o evangelho. Aí converteu uma turminha lá. E a gente fala para eles, vocês converteram. E aí a gente fala para eles assim, olha, agora vocês vão ter que se batizar. Aí eles não querem. Não, batizar não. Pode, porventura, alguém que nasceu de novo, alguém que recebeu o Espírito Santo, recusar a água? Então, o batismo é um símbolo, na verdade é um testemunho público. Entendeu? Nada mais do que isso. Entendeu? Quem salva é o sangue de Jesus. Não precisa da ajuda do batismo para ser salvo. Não precisa da ajuda de nada. Não precisa do dedo do homem, não precisa do nariz do homem, não precisa de nada do homem, nada. A salvação é Cristo Jesus e pronto, Ele é o Salvador, 100%. É o sangue de Jesus e a morte de Jesus na cruz, nada mais, nada. Mas sempre que o homem quer dar uma forcinha para ajudar Deus, aí traz preocupação, porque aí é ignorância, é falta de conhecimento, não aprendeu ainda, não entendeu ainda, um dia vai entender, ou não converteu, ou... né? Então, moral da história. Se a pessoa está vindo aqui na igreja, vamos dar uma folga, vamos exagerar. Está vindo aqui um ano e meio, está vindo direitinho aqui na igreja, eu falo, ó irmão, você converteu, você vai ter que se batizar. Pastor, por enquanto não. Certeza absoluta que essa pessoa não converteu de verdade. Isso é o que o texto está dizendo aqui. Pode alguém que se converteu recusar a água? Não tem como, isso é impossível, não existe isso. Não existe isso. Pode alguém que está apaixonado pela sua noiva recusar usar a aliança? A não ser que ele tiver algum problema de alergia, que ele está com medo, né? Que não é possível, né? Então, uma coisa que a gente precisa entender bem, de maneira clara e objetiva, e que não pinte dúvida no coração nunca, jamais: batismo não salva, mas os salvos se batizam. Os salvos se batizam. Não sei se dá para fazer aqui essa comparação, mas acho que dá. Tipo, né? Uma prostituta pode se vestir como uma mulher de Deus, mas uma mulher de Deus não pode se vestir como uma prostituta, né? Então, a fé sem obras, ela é morta. Então, a sua conversão é a fé. O batismo já é obra, faz parte das obras. Não estou dizendo que é a única obra, mas já faz parte das obras. As obras é aquilo que você faz aqui nesse mundo que dá para ver, que dá bom testemunho ou que dá mau testemunho. Não. E o batismo já faz parte disso, já é a obra. Inclusive, quando alguém se batiza, entendeu? As pessoas, isso incentiva os outros também. É uma pessoa ali, é o pai seu, é um irmão, né, de sangue, é uma pessoa que se admira, é um tio, é um irmão que não é parente, mas é uma pessoa que você tem muita admiração, e ele vem, está se batizando, você repensa. Gente, será que eu não preciso também? É o tal do bom testemunho e o mau testemunho. O mau testemunho atrapalha, e o bom testemunho ajuda. Entendeu? Então, o batismo é um só. Por quê? Porque o nome batismo significa o primeiro, e isso vale para os dois. Para o espiritual, para o batismo no espírito e para o batismo nas águas. Então, os erros teológicos das igrejas modernas, eles são graves, e eles são muitos, eles são algumas vezes em pontos fundamentais da nossa fé, né? Eles são em pontos fundamentais da nossa fé, porque os batismos, e são algumas coisas que são claras. Eu costumo dizer sempre o seguinte: se for numa livraria evangélica, dificilmente não, vamos exagerar também não, você acha poucos livros de autores pentecostais. A grande maioria dos livros são de autores reformados, a grande maioria, né? E os menos livros pentecostais, tem menos. Esses menos ainda, a maioria deles são de biografia, ou testemunho.
muito pouco, é difícil, tem, mas é difícil você achar um livro numa livraria de teologia, né, o autor pentecostal. Tem, não estou dizendo que não tem, tem poucos, é menos. Por quê? A ênfase do pentecostal não é a palavra, não é a pregação da palavra. A ênfase do pentecostal é o louvor e os dons, principalmente os dons, né? E geralmente você vai, tem 20 minutos de palavra e 1h20 de louvor, né? E algumas que são mais dos dons, né? Que você vai lá, todo mundo tem dom de um monte de coisa, né? Eles têm o dom da língua comprida, tem o dom da fofoca, tem o dom de um monte de coisa. E aí tem o dom de língua também, o dom do Espírito Santo, tem tudo, né? Então é uma tristeza, irmãos, é uma tristeza. É sério, a gente não sabe se ri ou se chora, né? Então, é sério isso, irmãos. Então, agora o batismo no Espírito Santo, então. O segundo ponto, agora o segundo princípio aqui, o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo eu já expliquei, né? Nós vamos ser rápidos nesse daqui, porque o ponto mais importante é o batismo no fogo, viu? O batismo no fogo vai pegar fogo aqui, entendeu? O batismo no corpo e no Espírito é a mesma experiência, é uma só experiência, não tem. Agora, o que tem uma segunda, uma terceira, uma milésima experiência é enchimento do Espírito. Então esse povo confunde enchimento do Espírito com batismo no Espírito, entendeu? Então depois de salvo, depois de ser crente, você pode buscar o enchimento do Espírito, inclusive você pode buscar todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Eu faço isso direto, enchimento do Espírito. E aí, louvado seja Deus, se você pudesse ter um enchimento todo dia. Mas todo dia batismo no Espírito Santo, não. Aí não. Batismo é uma experiência única. E é no dia da salvação. É o primeiro momento que você recebeu o Espírito Santo, ali foi um batismo. Você recebeu o Espírito Santo. A primeira vez que você recebe o Espírito Santo, né? O cara foi na faculdade. Ele foi para a faculdade, primeiro dia, aí no 10º dia rasparam a cabeça dele lá, falaram, hoje você está sendo batizado. Não, o batismo é no primeiro dia. Não existe batismo no segundo dia. Entendeu? Tem uma brincadeira dessa na faculdade? Não tem? Primeiro dia que o cara chega, raspa a cabeça, batiza o cara, faz uns bullying lá. O batismo deles é uns bullying, umas coisas meio feias. Um caso lá que uma vez tem um cara até que morreu nesse negócio aí do bullying que fizeram lá. Mataram o coitado, um japonesinho. Esse foi um bullying forte, né? Entendeu? Então o batismo no Espírito Santo é a mesma experiência, né? Então você pode e deve buscar todo dia o enchimento do Espírito, mas o batismo é um só, você já é batizado, né? Agora, por que talvez, que eu sempre pergunto, mas qual o motivo? Né? Tem que ter uma brechinha, tem que ter alguma coisa que dá base para isso, que dá base não, mas que dá para a pessoa achar que o batismo é uma segunda experiência. Né? Aí vem um homossexual e fala, não, na Bíblia diz que pode. Aí qual que é a pergunta que você faz primeiro? Aonde ele achou isso? Aonde ele achou isso aí? Né? E aí você vai lá, então tem lá, ele achou lá, porque Davi e Jonas, o amor de Davi por Jonas era maior do que o amor de mulheres, né? E com certeza o amor de mulheres tem a ver, muitas vezes, por mulheres tem a ver com sexo, às vezes o sexo acaba, né? E o deles não tinha nada a ver com isso, era o amor mesmo, né? Que não tinha como acabar, né? O sentido era esse, não tinha nada de homossexualismo ali, né? Então, mas por que muitos nas igrejas modernas às vezes pensa, eu imagino que o único lugar que possa aparecer é porque lá no dia de Pentecostes fala das línguas de fogo, entendeu? Das línguas de fogo. Mas em lugar nenhum na Bíblia, aí você vai estudar o restante da Bíblia, você não vê em lugar nenhum na Bíblia falando desse batismo, dessa língua lá associada ao batismo no Espírito Santo. Você não vê em lugar nenhum, você não vê, entendeu? Então o que acontece?
Quando você vê um versículo aí, uma coisa que te chama atenção, e parece que está ao contrário do que estão falando lá, aí nós temos que procurar no restante da Bíblia, onde a Bíblia fala mais sobre aquilo ali. Aí você não encontra nada. Aí não dá para formar uma teologia com uma coisa que só fala uma vez só e de maneira não clara. Não dá, né? É igual aquela história, né? O apóstolo Paulo fazia tanto milagre que não estava cansado, não tinha tempo para ir para todos os lugares. Falei, toma a toalhinha aqui, leva a toalhinha, passa a toalhinha lá. Tá, tudo bem. E aí nós vamos fazer o culto da toalhinha suada agora, entendeu? Mas aí a gente tem que procurar no restante da Bíblia se tem em algum lugar, algum momento, alguma dica, algum outro apóstolo, algum outro homem de Deus, alguém que fez uma coisa parecida com essa, ou alguém que disse que isso daí não tem nada na Bíblia. Por isso que nós não usamos toalhinha. Nós falamos muito de coragem aqui, mas tem gente que tem coragem. Que Valdomiro Santiago, né? É ele, né? Molha a toalhinha, diz que a toalhinha é molhada com o suor dele, que vai, né? O cara tem que ser muito corajoso para fazer um papel desse, né? Se acha melhor do que os apóstolos, melhor do que os outros, né? Falando em apóstolo, grande parte desses apóstolos que existe hoje, eu queria dizer a vocês, eu não sei se são todos, mas uma grande parte deles, afirmo com toda segurança, eles não se acham igual Paulo, não. Eles se acham melhores. Porque inclusive eles falam que aquilo lá foi a primeira unção de apóstolo, agora é a segunda que é maior do que aquela. É que vocês não estudam sobre essas coisas, vocês estão sentados, vocês não caem. Se tivesse de pé, você caía, né? Eles acham que são melhores, que estão num nível acima. Eles não acham que aqueles apóstolos estão errados, que aqueles apóstolos não foram bons. Não, eles acham que aquela foi a primeira unção de apóstolo, a segunda é maior. Agora é a segunda, né? Leva até o nome lá que eles dão lá, que eu não lembro, né? Então é complicado. Agora, esse ponto agora, o terceiro aqui, talvez ele vá te chocar, né? Mas o meu objetivo não é chocar, o meu objetivo não é falar mal de ninguém, o meu objetivo é pregar a verdade, né? Os teólogos dizem que em torno de 30% a 35% da Bíblia, do que Jesus falou, do que Paulo falou, do que os outros profetas falaram, em torno de 30% a 35% é falando os falsos profetas, as falsas doutrinas, cuidado com a falsa doutrina, cuidado com o falso profeta, cuidado com o falso apóstolo, cuidado com esse, cuidado com esse. De 30% a 35% da Bíblia é falando sobre isso, né? Então, ó, pregação que não confronta o erro nunca, não vem da parte de Deus. A função da pregação, a maior parte da função é essa, né? Quando você vai ensinar o que é o certo, sem mostrar o que é errado, como que você faz isso? Me mostra essa mágica, me ensina essa mágica, né? Hoje mesmo eu vi uma música, né? Cantada na televisão, que ainda é não é que assistir assim, a gente não assiste, mas às vezes dá uma olhadinha lá, é o Celso Portiolli. Ele parece até que meio se converteu lá, não sei se converteu, né? Não tem tanto, né? Antigamente a gente gostava de assistir Silvio Santos, antigamente, depois também virou um negócio que, nossa, e agora está Patrícia, então é homossexual, uma hora é evangélico, outra hora é aqueles homossexual, né? Então, né? Quando a pessoa é do mundo, mas ela diz, eu sou do mundo, é menos pior, mas quando é gente que quer o mundo e quer ser crente também, quer aproveitar as duas coisas, né? Tudo em nome da audiência, é terrível. Terrível. Mas eu vi uma música lá, a música bonita, o cantor sensacional, né? Música bonita, um ritmo maravilhoso, né? Mas a letra fala, eu não quero ver criança abandonada, eu quero ver a criança aqui, não sei o que lá, eu quero ver isso, quer dizer, é mais centrado no homem.
bem verdade que no finalzinho da música, eu quero ver, ele está falando do Natal, eu não quero ver Natal, criança, tá, no final ele fala, eu quero ver a presença de Deus. Ele falou isso também, porque também é o seguinte, se não dá nem uma coisadinha assim de verdade, aí quem vai acreditar? Né? Aí não engana ninguém. Mas a hora que ele falou na música, para louvar o Senhor, música evangélica é para louvar o Senhor, é para glorificar o Senhor. A hora que ele falou, eu não quero ver os animais sendo maltratados, eu falei, aí não dá. Aí não dá. Aí é demais. Não que eu seja a favor de maltratar os animais. Agora você está cantando uma música para engrandecer o Senhor, para louvar o Senhor, e você começa a falar de criança, começa disso, daquilo, engrandecer as crianças, engrandecer o homem, já é um culto antropocêntrico. Né? Já é um culto, já não está glorificando a Deus. Agora, quando o cara passa a falar na música para louvar o Senhor, falar que não é para maltratar os animais, não que eu discorde, tudo bem, não deve maltratar os animais mesmo, mas cantando música para o Senhor, falar, aí é demais, né? Aí é demais. E é um cantor famosíssimo aí, as músicas dele bombam. Vai, Regis Danese, vai, entendeu? Maltratar os animais na música para glorificar a Deus? Pelo amor de Deus, entendeu? E aí você pergunta, por que esses pastores de verdade, homem de Deus de verdade, por que esses cantores de verdade, como Asaf Borba, por exemplo, que é um senhorzinho hoje bem velhinho, começou com 18 anos, 16 eu acho, a maioria dessas músicas aí evangélicas que nós temos, essas boas mesmo, foi ele que compôs, por que eles não chamam esse cara? Primeiro que você chamar não vai também, né? E segundo que eles não vão chamar. Por que esses cantorzinhos, tem uns cantores aí, parece lindo, fofinho, maravilhoso, dá vontade de apertar a bochechinha. Por que eles são chamados lá na Globo, no SBT, no meio dos homossexuais, tudo lá? Por que toda hora? Irmão, eu preciso andar aqui, que senão não vai dar tempo. De manhã, sem querer, eu pulei do texto de Mateus, eu pulei para o outro. Eu vou pular de novo, que eu achei que foi bom. Ler esse aqui primeiro. Vou ler primeiro o de Lucas. O texto de Lucas, depois eu volto para o texto de Mateus, para a gente encerrar aqui esse batismo com fogo, que é o mais importante. Eu já expliquei muitas vezes para os irmãos, que o fogo serve basicamente para duas coisas, purificar e para consumir, exterminar, certo? Basicamente. Nesse caso aqui não está falando de purificação. Aqui, o fogo aqui, ele tem a função de... Vamos ler. Lucas 12, 49 e 53. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Isso é o que Jesus falou. Bem quisera que já estivesse a arder. Esse fogo aqui, bem quisera que já estivesse a arder, entendeu? Esse fogo aqui é a separação. Né? Eu vim fazer a separação entre crente e não crente. Bem quisera que já tivesse a arder, bem quisera que muitos já foram separados, Abraão, Moisés, já se converteram, antes de Jesus morrer, eles já se converteram antecipadamente, porque eles criam que Jesus viria e iria morrer, certo? Né? E é bom eu explicar isso, talvez o povo tenha entendido o batismo no Espírito Santo como uma experiência depois, sabe por quê? Porque os discípulos, o povo que estava com os discípulos, aquelas 120 pessoas, eles eram gente que acompanhava Jesus, eles foram batizados no dia de Pentecostes. E fala, mas eles eram crentes, e eles foram batizados lá e tiveram uma segunda experiência no dia de Pentecostes. Não, eles não eram crentes. Nascidos de novo, não. Vou explicar para você que eles não eram. Eles eram crentes em Jesus Cristo. Eles eram salvos. Mas eles eram salvos assim. Eu já expliquei para vocês. Nós não devemos falar que vamos ser salvos. Nós já somos salvos. Porque Jesus já morreu. E Ele já faz morada dentro de nós.
Agora, no Velho Testamento, Abraão, os discípulos, aqueles 120 que acompanhavam Jesus, eles não podiam dizer que eles eram salvos, eles eram crentes, mas no sentido que eles seriam salvos, mas não podiam dizer já somos. O Espírito Santo não fazia morada dentro deles, dos discípulos, antes de Jesus morrer na cruz, antes do Pentecostes, entendeu? Então, na verdade, naquele dia do Pentecostes, ali foi a conversão dos discípulos, e eles foram convertidos e batizados ao mesmo tempo. Ali foi a conversão deles, a verdadeira conversão, porque eles já eram convertidos em Jesus, eles criam em Jesus, eles tinham andado em Jesus, mas eles não tinham nascido de novo. E provo a vocês que não, por quê? Com a maior facilidade. A Bíblia, até a morte e a ressurreição de Cristo, até o dia de Pentecostes, ela nunca chamou Jesus de primogênito. Ela sempre chamava Jesus de unigênito, único. Até o dia de Pentecostes Deus não tinha mais do que um filho, ele só tinha um, só Jesus. Entendeu? Depois da morte e ressurreição de Jesus, do Pentecostes, nunca mais Jesus foi chamado de unigênito, aí passou a ser chamado de primogênito, entendeu? Então, a conversão, né? Esse aqui eu voltei para o outro batismo do Espírito Santo lá, que eu tinha esquecido de falar. Mas vamos voltar aqui para o fogo. Vamos voltar aqui para o batismo no fogo. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. Aqui Jesus já tinha se batizado nas águas. Batismo no Espírito Santo? Quando que Jesus? Não sei se Jesus precisava de batismo no Espírito Santo, né? Ele já era cheio do Espírito Santo desde o ventre, desde sempre cheio do Espírito Santo. Mas quando foi Jesus? Ele se batizou nas águas e depois, numa segunda experiência, veio a pomba e desceu? Não. No dia que ele se batizou nas águas, né, já veio ali o Espírito Santo, né, simbolizando ali o início do ministério dele, lógico, porque ele não precisava de salvação, obviamente, né? Mas preciso andar aqui, senão não vai dar tempo. Um batismo com o qual eu hei de ser batizado. Sabe qual que é esse batismo aqui? Sabe qual que é esse batismo aqui? Um batismo com o qual eu hei de ser batizado, e quanto me angustio até que esse mesmo se realize. Que batismo é esse que ele sente angústia? Que batismo é esse que Jesus tem que ser batizado, que ele sente angústia? Lá em João, no Evangelho de João, quando ele estava no jardim do Getsêmani, que ele suou sangue lá, entendeu? Ele falou, a minha alma, ele usa a mesma expressão, alguns dizem até que no original é exatamente a mesma expressão. A minha alma está profundamente angustiada. Usa a mesma expressão, inclusive no original, entendeu? A minha alma está profundamente angustiada. O que a alma dele está angustiada? Com esse batismo, que ele tem que ser batizado. O batismo no fogo é a ira de Deus. O batismo no fogo é a ira de Deus que tinha que vir sobre toda a humanidade, ela foi sobre ele. É esse batismo que angustiava tanto a alma, e é esse batismo que ele tinha que ser batizado. Aí no caso é a primeira e última vez também, né? Porque esse batismo aí é uma vez só, é o primeiro e também não tem segundo e terceiro, né? Entendeu? Supondes que vim para dar paz na terra, eu vou-lo afirmo antes divisão, porque daqui em diante estareis 5 divididos numa casa, e 3 contra 2, e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. Entendeu? Então, ele vem fazer separação entre o salvo e o não salvo. É esse o batismo. É a ira de Deus sobre ele, entendeu? A ira que deveria de vir sobre toda a humanidade, veio sobre ele. Agora vamos ler aquele outro texto, que ele é mais claro, para encerrar aqui. Mateus 3, 11 e 12. Né? Eu vou ler primeiro o versículo 12. Né? Cabe os dois ali na tela? Não cabe, né? Eu vou ler primeiro o versículo 12. A sua pá ele tem na mão. Limpará completamente sua eira, recolherá o trigo no celeiro, mas a palha, queimará a palha em fogo inextinguível. Então, irmãos, para você entender a Bíblia, uma coisa que é fundamental, não tem como você entender a Bíblia sem saber o significado dos símbolos. Se você não sabe o que significa noivo,
Aí você vai ler lá na Bíblia e fala, ó, o seu noivo vai te salvar. Né? E aí você fala, nossa, meu namorado vai me salvar, o outro vai falar, o meu marido. Né? Mas o noivo aqui não é o namorado, não é o marido, o noivo é Jesus. Se você não sabe o que significa a noiva, entende? Não tem como você estudar a Bíblia sem saber os símbolos, entendeu? Então você tem que entender bem os símbolos. E aí, como eu disse, o fogo simboliza duas coisas, né? Mas a palha não. A palha do começo da Bíblia até o final, ela simboliza apenas uma coisa: os não salvos. E o trigo? O trigo não tem dois significados. O único significado no Velho, no Novo, do começo a fim da Bíblia, como diz aí no popular, de fio a pavio, só tem um significado. O trigo significa os salvos. Correto? E aí ele diz aqui, a pá ele a tem na mão, limpará completamente a sua eira. Está falando de limpeza, está falando do juízo aqui. Está falando do juízo final, que é limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo no celeiro. O celeiro, o que é o símbolo do celeiro? O celeiro é a glória, o lugar que Deus tem preparado para nós lá, no céu. Esse é o celeiro. Mas a palha queimará em fogo inextinguível. Você acha que esse fogo aqui é para purificação? Não. Fogo inextinguível, que não tem, vai purificar alguém? Não. Isso aqui é o fogo do inferno. Isso aqui é o fogo do inferno. Agora, irmãos, a sua pá, versículo 12, a sua pá ele tem na mão, presta atenção nisso aqui que é importante. Limpará completamente a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, os salvos no celeiro, mas queimará os não salvos no inferno. O fogo inextinguível é o fogo do inferno. Agora, vamos fazer uma pergunta. Né? Quem são esses salvos e não salvos? Quem são? Quem é essa palha e esse trigo? Só lê o versículo anterior, o 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o fogo e com o Espírito Santo. Ele vai fazer a separação. O batismo no fogo é o juízo de Deus. Mas as igrejas modernas oram e fazem inclusive jejum para receber o batismo no fogo, porque acham que o batismo no fogo é poder. Receber o batismo no fogo, ele fica poderoso, entendeu? Então, irmãos, a gente tenta de maneira respeitosa chamar os cristãos modernos de cristãos, de irmãos, a gente tenta, mas está difícil até. Porque muitos erros, eles são muito grotescos, eles são muito exagerados, e são muitos fundamentais no alicerce da nossa fé, e são erros muito grotescos. Em lugar nenhum a Bíblia fala, em lugar nenhum de Gênesis e Apocalipse, você não vai ver falando desse batismo do fogo como uma coisa boa, como algo que deve ser incentivado, que deve ser buscado. Você não vai ver isso em lugar nenhum. Você vai ver na Bíblia o tempo todo, buscar o enchimento do Espírito Santo, isso você vê, o tempo todo, é muito, entendeu? Mas fala a verdade, é aquele negócio do contexto, né? O contexto aqui já explica, já está explicado, vou ler o texto todo aqui. Eu vos batizo com água para arrependimento. Quem são a palha aqui? Os não batizados que não se arrependeram, gente, pelo amor de Deus, simples assim. Os batizados que se arrependeram são o trigo. E quem que vai ser queimado aqui em fogo inextinguível? A palha. É os que não se batizaram, que não se arrependeram. Fala para mim, é difícil de interpretar? É doutrina difícil? É difícil? Não é, irmãos. Não é, está claro. Pastor, mas por que as igrejas modernas pentecostais, eles, então, pegam esse batismo no Espírito Santo? E não é uma linha só, duas de pentecostais, não. É todos os pentecostais, se não for todos, é a maioria deles, eles creem nisso aqui. Eles buscam o batismo no fogo. Entendeu? Por quê? O que eu acabei de falar? Acabei de falar para vocês, os cristãos modernos, entendeu?
eles a prioridade deles não é a palavra, o estudo da palavra, a prioridade deles é os dons e o louvor. E se você dá prioridade a outra coisa, entendeu? Fica difícil, né? Fica difícil. Porque a palavra é que salva, a palavra é que tem todo o poder, a palavra que transforma a vida, é a palavra que instrui, é a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas se a pessoa não dá ênfase à palavra, quando eu era novo convertido, não muito assim, mas algumas vezes, me chamavam para ir pregar nas igrejas assim, Assembleia da Vida, um monte de nome, né? E aí você via lá, era os cultos longos. Pensa que é culto curtinho igual a esse? Não. 2h30, 3 horas de culto. Tinha 20 minutos de palavra. Era 1h20 de louvor, 1h20, depende, cada uma tinha uma coisa. Mas mais uma meia hora, uns 40 minutos de irmãzinha dando testemunho. Não, era 20 minutos, o pastor tinha uns 20 minutos para pregar. Entendeu? Irmãos, a palavra que vai transformar a sua vida é a palavra, que vai sustentar o seu filho, que cresceu aqui dentro da igreja, e que vai ir para a faculdade um dia, e aqueles esquerdistas pregando lá, que o mundo, que nós viemos do macaco, que nós viemos, o que vai sustentar ele lá na faculdade, que ele não vai se perverter, não é o louvor aqui, não é a comunhão, embora o louvor é necessário, é importante, a comunhão dos jovens muitas vezes tem importância também, mas não é isso aí que vai sustentar ele lá, vai ser a palavra, o conhecimento da palavra, a palavra, o conhecimento da palavra. Vamos fazer uma oração. Basicamente é isso. Que Deus, pela sua bondade e misericórdia, possa nos instruir cada vez mais, né? E vamos orar.